Oi pessoal, aqui é a Agatha do Círculo Digital e eu trouxe pra vocês um videozinho do canal do Linkzinho. Como vocês sabem, a gente gosta bastante de reagir aos vídeos dele aqui no canal, porque ele faz umas teorias muito interessantes de Círculo Digital. Então, é isso, não esquece de se inscrever, deixar o like e confira o canal do Linkzinho aqui na descrição do vídeo, ok? Pra dar uma força pro mano. O vídeo que a gente vai assistir é Jax sabe como sair do Círculo Digital, teoria. Eu quero fofocar, porque se ele sabe, eu já pego a informação aqui e já vou pra frente, né? Brincadeira, jamais abandonaria vocês. A não ser que tiver uma saída por aí. Eu tenho que ir. Vamos pro vídeo. Vamos lá. Rapaziada, eu não sei se eu consigo chamar isso daqui de uma teoria Porque é sobre o realidade. Jax, ou se eu vou ter que fazer uma reflexão poética sobre o Jax. De acordo com uma Que coisa isso? que a própria criadora da série tinha falado sobre o pessoal mais privilegiado que já viu todos os episódios, né? Os dubladores que sabem o roteiro. Todo Eles mundo terminaram em considerava choro. o episódio 5 de Digital Circus como o último episódio tranquilo da série, né? A calma antes da tempestade. Ixi. Já que estão faltando 3 episódios pra acabar, e a Ai, criadora finalmente vou começou chorar. a mostrar Posição umas fetal. paradas a respeito do Jax. Inclusive, há pouco tempo atrás, ela tinha falado já que a pior coisa que o Jax já fez no circo não foi mostrada ainda. Vejam só que curioso, não é mesmo? Olha, Que veja só que isso? coincidência. Piadinha do vídeo travando. Imagina se o Ah, vídeo pelo amor de tivesse Deus. travado de verdade. Tipo, o navegador tivesse travado. Nossa, eu seria obrigado a vir aqui e falar sobre um navegador que não trava Meu desse Deus, jeito, você né? tá passando um AD pra mim do Opera Opera GX, por GX. exemplo. Caí no AD, guys. Guys, eu caí no AD. Opa, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias. Manda. E hoje estamos aqui pra quê, mano? Pra falar sobre falar o dela. rapaz. Tendo em mente tudo que foi mostrado pensei que era pra falar gente sobre a mim. respeito do Jax, eu queria especular com vocês um pouco sobre o que vai acontecer em seguida, o que eu acho que a gente vai ter mais pra frente na série, teorias a respeito do próprio personagem do Jax. Então, pois é. Não esquece de se Eita, inscrever como o aqui cara no faz canal vídeo, ó. e de ativar Ó. o Seja Membro pra receber esses isso. vídeos aqui Vai antecipadamente. estar o link aqui na beleza? descrição. Enfim, pega alguma coisa pra comer, vai. Senta aí. E Ah, isso eu vem não comigo. comer, eu não posso, só tem comida digital. Olha, eu acho que um bom jeito da gente começar a falar sobre o Jax Diga. aqui é sendo bem francos e dizer que, gente, o Jax tá enlouquecendo. Ele vai abstrair Certo. provavelmente no próximo episódio. Daqui pro final da série, ele vai Que é isso? Que tipo assim, há 2 episódios atrás achavam que eu ia abstrair, aí depois falaram que a Gengo ia abstrair, agora o Jax vai abstrair, mas todo mundo vai abstrair então. capotar com certeza. E desde o primeiro episódio da série, nós tínhamos uma pequena descrição do que acontecia Certo. antes de uma pessoa abstrair, né? Enlouquecer. A lógica desses personagens mudava um pouco, porque eles ficavam estressados com qualquer coisa, quase como se eles estivessem mesmo à beira de um Tá enlouquecida. colapso. Isso nos fez ter uma certeza muito grande no episódio 6, que possivelmente o Jax estava quase enlouquecendo nessa cena final. Desde o primeiro episódio da série, nós sempre tivemos detalhes muito pequenos e muita pouca informação sobre o personagem do Jax. Algumas informações que nós fomos entendendo Diga. um pouco mais com o tempo, como ele ter medo de milho. E Sim, hoje em sim, dia, as pessoas acreditam que essa ideia faz muito sentido, né? Afinal de contas, ele disse no episódio 6 que não tinha medo só de milho, né? Mas também tinha um problema com mexerica e tal. Algumas coisas que com lembram muitos- muito o formato de várias bolinhas, né? né? É meio que uma tripofobia, que se vocês forem pensar bem, muitas pessoas chegaram à conclusão de que talvez ele tenha esse medo, Por né, conta de dos coisas que lembram abstraídos. bolinhas e tudo mais, porque lembra olhos, e olhos são o que mais aparece nos personagens do circo quando eles enlouquecem. É como se o Jax tivesse um certo medo de enlouquecer, ou talvez ele tenha algum trauma com algum personagem que enlouqueceu e ele teve que encarar. Conforme os episódios Sabemos foram que personagem, né? nós também temos alguns outros detalhes que foram sendo pouco a pouco revelados sobre o Jax, mas ainda ficaram dúvidas. Como no episódio 3, onde nós descobrimos que cada personagem da história tem um pequeno efeito quando eles prendem a respiração, né? Tipo a Pomini, que muda de cor, ou o Kingo, que começa a brilhar como uma vela. O efeito do Jax não foi revelado porque ele mesmo não quis mostrar, mas muitas pessoas Ou será acreditam que é? ele deva ter algum efeito relacionado a talvez atravessar objetos sólidos, e muitas pessoas acreditam nisso, né? Porque lá no ladrão. episódio 1 foi mostrado que ele tem a chave do quarto de todo mundo. E se os quartos têm chave, né? Os personagens deveriam carregar com então é eles. assim que ele Então coloca, quem você tá sabe vendo meu pra quarto? bisbilhotar a vida dos outros, o Jax realmente não consegue meio que passar por dentro das paredes e não quer que ninguém Meu Deus, saiba a cara da disso. Pomini Seria nesse uma frame, baita igual arma, maluca. não? Mas enfim, gente, eu acho que a parte mais importante que Olha a aí, gente olha tem aí, pra ó. poder falar sobre esse vídeo aqui é que finalmente, depois de muitos Olha episódios, aí, linda. conseguimos entender bem como a cabeça do Jax funciona, pelo menos um pouco. E eu acho que o jeito mais fácil de Ele não tem descrever quarto, ele seria é- só usar a palavra válvula de escape. Se você já Sem assistiu teto. bastante coisa por aí, sejam filmes, séries, animes ou até mesmo jogos, existem várias obras que relatam esse tipo de cenário que acontece também na vida real, né? Quando O quê? pessoas Não passam entendi. por situações muito tensas ou traumáticas com uma frequência muito grande, é normal que a sua mente Carinha tente aliviar um traumatizado? pouco da pressão, do estresse, do medo e do desconforto. E pra Deus, poder que se frames são defender, esses? o seu cérebro cria Filmes pequenos de terror?
mecanismos de defesa, sabe? Como pequenas manias, ou um jeito diferente de falar, um jeito de se comportar quando você tá em algum lugar que você não gosta. E desde o primeiro episódio nós sempre vimos a criadora da série dizendo que o comportamento do Jax tinha um motivo. E nós finalmente começamos a entender no episódio Ele é biruta, 5 e irritante. 6, que não é só que o comportamento do Jax tem um motivo, mas é quase como se ele estivesse sempre interpretando um personagem. Nós nunca vemos o que ele tá pensando, achando ou como ele se sente de verdade. Tenho a menor ideia de como ele se sente nunca. No episódio 5 e 6 aqui, pela primeira vez, por conta do estresse alto, vemos o Jax demonstrando emoções. YouTube branco do e toda vez tá? que ele faz isso, né, dá pra perceber que ele sempre desassocia logo em seguida. Se ele fica com raiva, assim que outra pessoa chega pra poder conversar com ele já dá aquela disfarçada. Ele abre um sorrisão e volta a agir como um personagem, quase como se ele tivesse que manter as aparências. E parece que é assim que Jax evita a loucura ao longo da série. É assim que ele lida com dissociação, aquele entendi. mundo, tratando tudo como se fosse falso e escondendo a sua verdadeira personalidade por detrás de um personagem. Depois de ter entendido isso, fica notável vocês perceberem, jovens, que Jax conta várias mentiras ao longo da série. Tipo quando o Jax tá conversando com a Pomni e ele fala pra ela que ele seria o estereótipo do personagem engraçado. E é interessante a gente ver que ele fica buscando, digamos assim, esses estereótipos pros personagens. Ele é o quase irritante, como se ele começasse a mentalizar tudo ali como não sendo real. Inclusive ele fala isso pra Pomni, né? Não importa o quanto eles se esforcem, não importa o quanto eles tentem ser humanos como eles eram no passado, ali dentro, eles eram personagenzinhos bestas de desenho animado. E então, eles eram Kingo CLTzão. é só um cara doido. Eu sou uma senhora Gengo rica. é só uma pessoa triste e ele seria o engraçadinho. Dá pra perceber que existe um esforço real da cabeça do Jax pra poder desassociar aquilo com pessoas de verdade. Enquanto a gente tem até um paralelo massa nesse episódio, né? Que é a cena em que a Gengo tá conversando com o Zubul. E não interessa que o corpo seja diferente, eles estejam dentro de um mundo digital. Não é porque eles escanearam o cérebro deles pra dentro de um videogame, ou seja lá o que foi isso daqui, que isso muda. Que literalmente eles paralelos, né? São pessoas. Eles podem não conseguir mais comer ou dormir como pessoas. Eu só mas sinto eles falta ainda de conseguem um pensar, docinho. eles ainda conseguem sentir. Eles ainda conseguem sentir estresse, raiva, medo, dor, mesmo que não física. Então, tenho dor a forma emocional como toda vez que o Jax vê fala esse comigo. mundo aqui, querendo ou não, é bastante complicada. Carinha Até porque conturbado, quando né? ele vê tudo como não sendo real, é por conta disso então, Link, que ele age que nem um babaca, né? Porque ele quer dizer que nada daquilo ali é real. E não, eu não acho na verdade que seja só isso, jovens. Jax é um personagem mais interessante do que isso, na verdade, porque mesmo que pareça que não, Esse em cara é cada meu fã, episódio cara. da série temos mínimos momentos onde ele vai soltando uns detalhezinhos sobre ele. Tipo, tem um pedaço desse episódio onde a Agatha tá conversando com o Kingo e tal, né? E ela fala sobre como ela falhou sendo uma amiga pra Pomni e sobre como ela falhou com o Jax também. Eu lembro que quando eu tava vendo essa cena... É que olha como é difícil ser amiga dele. O Jax tem esse detalhe, né, que a gente não pensa muito. O Jax é o personagem mais novo no circo digital. Enquanto até mesmo a Pomni, por exemplo, é pra ela ter, tipo, entre ali os seus 25 anos, ela até falou, né, que ela tinha 25 anos. O Jax, ele era pra ter, tipo, 20 anos. Ele não só é o personagem mais novo no circo de idade, como também, quando ele entrou, ele deveria ser bem mais novo ainda, né? Porque desde o começo, o Jax até falou que eles já estão presos ali há anos. Então, com quantos anos o Jax entrou no circo? Talvez uns 18, até antes disso? É interessante da gente pensar que quando o Jax chegou aqui, ele era bem mais jovem. Ele tá no mais limite. Frágil, talvez um pouco menos com esse disfarce que ele usa. E a Agatha talvez seja a única pessoa que conhece ele de verdade. Conhece ele sem esse disfarce dele. E é justamente por isso Mas eu não vou contar pra vocês. A relação deles é a mais verdadeira da história. Apesar do Jax dizer que ele trata todo mundo mal mesmo, ele não se importa com ninguém ali, nada daquilo ali é de verdade e ele é o personagem engraçado. Vocês já perceberam que todas as vezes que o Jax interage com a Agatha dentro da série, ele sempre deixa soltar um pouquinho de rancor que ele ainda tem, tanto em momentos engraçados como em momentos não engraçados. Tipo, no episódio do fast food, eles estão lá conversando numa boa, do nada o Jax aparece, pega a Agatha, taca dentro do óleo. Esse último episódio agora, os personagens estão conversando ali sobre que eles vão ter um joguinho de armas e tal. Na hora que alguém entrega uma arma na mão do Jax, a primeira coisa que ele faz, vira atira na Agatha. Sem mais nem menos. O jogo nem tinha começado, ninguém tinha explicado as regras pra ele. A primeira reação dele ao pegar a arma é atirar na Agatha. E só. Isso aí é problema resolvido, hein? O rancor que ele tem guardado é tão específico que ele acaba soltando um pouco às vezes. Agora, é interessante da gente pensar no que trouxe o personagem até esse ponto. Se o Jax não foi sempre assim, se em algum momento ele entrou no circo e ele era uma pessoa normal, porque eu acredito que ele não foi sempre assim. Não gostei de apontando pra mim, parece que ele tá me julgando. Ele fez alguma cagada que deu um trauma forte nele? Por que ele se tornou desse jeito que ele é
Não tenho a menor ideia. Bom, gente, vamos lá. Na verdade, eu acho que se tem uma tenho. coisa que a gente pode realmente pensar com todas as forças, é aquilo que eu tinha falado pra vocês antes. Lembram? Muitas pessoas têm considerado que essa tripofobia que o Jax tem, né? O medo de milho, de algumas frutas e algumas coisas bem específicas que lembram vários óleos, deve ser justamente o medo de pessoas enlouquecidas. Personagens enlouquecidos da série. Nos últimos episódios, principalmente no último, a gente teve aquela cena onde ele vê a porta, né? Do Cálfimo, que enlouqueceu. Depois ele vê a porta daquele outro personagem que a gente ainda não sabe o nome, que também enlouqueceu. Que muitas pessoas acham que ele era amigo do Jax. Talvez amigo, inimigo. Não sabemos ao certo, mas com certeza tinha alguma relação Parece ser diretamente de com ele. Cuphead, né? Obviamente ele tem algo relacionado com isso. E não é só algo simples, tipo, era um amigo dele que endoidou. Ele possivelmente tem uma relação direta. Gente, eu tenho um jeito de resolver esse mistério, tá? Eu escondi isso de vocês tem um tempo, mas eu vou revelar agora, no exato momento. Eu sou o Ribbit. Brincadeira. É só porque eu tenho um lacinho agora. A culpa da pessoa ter enlouquecido tenha sido até dele mesmo. Não tem como a gente saber ao certo a respeito disso, porque as interações entre Jax e Agatha, né, que eu acho que são os dois personagens que sabem a verdade sobre esse rolê, nunca são muito claras. A única que nós tivemos com um pouco mais de intensidade nesse episódio é aquele momento lá que a Agatha tá conversando com o Jax e ela fala que sabe o que ele tá fazendo, que ele tá usando a Pomni pra poder se aproximar dela e talvez manipular de uma certa forma, que eu nem acho que seja isso mesmo, sinceramente. Manipular pro quê, né, também? Genuinamente indignado com isso, ele dá tipo umas 6 balas na Agatha de uma vez, ele fica visivelmente bem estressado. E tendo em mente tudo que aconteceu nos últimos episódios, estressado comigo com tudo. Vamos tentar montar então um perfil do Jax. Maníaco, então, maluco, babaca, psicopata. Sabem que eu Mantém acho o perfil. Eu acho que tem uma grande chance de que antes de ter entrado no circo, ele tenha tido algum tipo de emprego ou curso, ou objetivo de trabalhar com atuação. E isso seja uma válvula de escape muito forte no personagem dele. Tipo, existem pessoas até que acreditam que quando Jax era criança, talvez ele tenha sido um ator mirim ou alguma coisa parecida. E mesmo que você pense de início, tipo, Link, do que isso ia ajudar o personagem? O próprio Jax diz no meio do episódio, na conversa dele com a Pomni, como a Agatha tenta ser sempre certinha. A Agatha tenta manter a mesma personalidade que ela tem ali no circo, de quando ela era uma humana de verdade. Ela tenta ser legal, ela tenta ser bacana com todo mundo, e mesmo assim ela sempre se ferra, porque ela tenta ser realista. Ela não aceita que agora ela é um personagem de desenho e ela tem que ser caricata. Para de jogar na minha cara aí, por favor. Perfil caricatinho. Ou seja, quando o Jax precisa de um refúgio, ele recorreu a ser um personagem vilão, porque é mais fácil assim. Mesmo que ele mesmo pense, né, que ele é o personagem engraçado do rolê, se a gente for pegar no penúltimo episódio lá, quando a Gengo colocou uma roupa de maid, ele fica visivelmente pistola. Não é necessariamente que o Jax gosta de ser engraçado, sabe? Ele só gosta de ser babaca mesmo. Ele criou esse personagem pra ele justamente pra poder fugir de consequências. Assim, né, qualquer cagada que ele fizer é intencional. Ele realmente faz as coisas ruins porque ele quer fazer. Eu sou malvado, não necessariamente é porque ele tá só fugindo da realidade. Eu acredito que nós temos duas possibilidades aqui do que pode ter mudado a vida do Jax pra sempre. Uma delas seria que ele descobriu um segredo muito forte. Existem pessoas que têm teorias de que o Jax teria descoberto a verdade sobre o circo. Não tava falando que ele é um NPC? Esse circo digital? Será que é um jogo? Será que é uma realidade simulada? Outras pessoas acreditam até que o Jax tenha descoberto uma forma de sair, mas por alguma razão ele não quer sair e não quer deixar os outros descobrirem também. Muitas pessoas acreditam em alguns detalhes como esse, outras em coisas mais simples, como por exemplo, que ele pode ter tido todo um relacionamento legal com aquela personagem que parece um sapinho, né? E essa pessoa enlouqueceu por conta dele. Talvez tenha deixou o sapo proposital, doidinho, hein? tipo, ele tava testando alguma coisa, ou ele já tava meio que endoidando, ou talvez tenha sido sem querer. O fato é que isso assombra ele desde então. O medo dele de tripofobia, né, relacionado aos buracos e às bolinhas, pode ser relacionado a personagens que enlouquecem com certeza. E o fato é que quando ele viu o Cálfimo, ele saiu correndo, né? A encarar a realidade, as coisas da forma como elas são, como é que ele fica? Muito tenso. Nesse episódio, o ponto de ele quase enlouquecer é porque ele tem que ter uma conversa de verdade com a Pomni. Ele deixa escapar os sentimentos dele de fato. E dói tanto pra ele deixar escapar que ele quase foi de base. Mas constantemente ele fica voltando pro personagemzinho babaca que ele é e que ele finge que ele é pra caramba. Dá até pra notar uns momentos onde mesmo depois de fazer o discurso, ainda assim ele sente essa raiva. Tipo, quando ele termina de dar aquele discurso falando que ele é um personagem maligno e que faz as coisas por diversão, eu sou mal, tem um momento que ele tenta falar
um palavrão e surge aquela censura do circo. E ele sai meio pistola, ele chuta umas coisas e tal. Dá pra notar que tem uma raiva, uma sensação de raiva pela impotência que ele tem ali. Ele queria falar palavrão, mas ele não pode, porque os personagens não podem falar palavrão. É um detalhe tão mínimo, mas tão interessante. Ah, e outra coisa. Uma das partes mais Fala palavrão censurado, tipo fofa-se. Conversa entre o Jax e a Pomni, cara, porque ele até mesmo trabalha nos detalhes específicos entre essa amizade que eles fizeram e que deu bosta. Tipo, tem um momento que a Pomni, ela pergunta pro Jax: se eu enlouquecesse, tipo, amanhã, o que você faria? Isso é uma referência direta a um medo que a Pomni tem mesmo. Se vocês forem se lembrar, lá no episódio 2, a Pomni começa o episódio tendo um pesadelo que é um medo dela mesmo, dela morrer, enlouquecer, né, no caso, e as pessoas esquecerem dela. E é exatamente o que o Jax fala, que ele seguiria em frente, acabou com ela, né? Dela com o tempo. É uma das mentiras contadas mais na cara de pau de todos, porque então, ele claramente não esqueceu das outras pessoas que morreram. Eu acredito, jovem, que a forma como o Jax tem agido, principalmente no episódio 5 e 6, é quase que um pedido de socorro, sabe? Ele é um personagem mais solitário atualmente do circo, não tem ninguém que realmente converse ou goste dele de forma verdadeira, e ele acabou, sem querer, fazendo amizade com a Pomni. E eu acho que foi intencional, tá? Ele tentar se aproximar dela. Existe até um vídeo que eu acho muito interessante na internet, jovens, chamado de Jax tentando discretamente aprender sobre Pomni em 2 minutos e meio. Que é um vídeo de um fã, onde ele vai destacando um monte de cenas dos primeiros 4 episódios da série, que são todas cenas muito específicas em que o Jax, ele vai fazendo umas coisinhas, desde o episódio 1 até o episódio atual, pra poder descobrir a reação da Pomni. Tipo, a gente tem aquela cena que a Pomni vira presidente, né, que eles estão fazendo um joguinho e tal. O Jax, ele dá um roteiro pra todo mundo, menos pra Pomni. E ele mesmo fala que é porque ele quer ver ela improvisar. Quando a gente cara é muito ator mesmo. Bar, quem puxa aquele assunto sobre o emprego e como era a vida das pessoas antes do circo é o Jax. Ele pergunta pra Pomni se ela tem emprego ou se ela era muito nova pra isso. E quando ela vai respondendo, ele vai fazendo mais perguntas. Nesse mesmo episódio, tem um momento onde ele vai conversando com a Pomni maligna, né, que é aquela Pomni do mal e tal, só pra saber o que ela gosta. Até porque ela é o oposto da Pomni, né? Então se ele aprender coisas sobre ela, ele vai aprender coisas que a Pomni não gosta. Esse interesse que o Jax tem nela pode ser tanto pra poder fazer uma amizade, realmente pra se aproximar, ao mesmo tempo que pode ser pra descobrir o arquétipo do personagem dela, sabe? Porque ele se sente mais confortável enxergando as pessoas como personagens. Ela é atriz. O fato é que quando o Jax, ele começa a conversar com a Pomni e ele acaba vendo ela como uma pessoa mesmo, isso deixa ele desconfortável, deixa ele estressado. Tem até uma curiosidade, cara, que eu acho que ela deixa uma cena desse episódio muito mais abrupta pra mim, que é aquele momento que eles ganham o rolê e a Pomni dá um abraço no Jax. Uma das curiosidades que eu mais gostei de descobrir sobre a série é que a Pomni detesta que pessoas encostem nela, ela não gosta de contato físico. Ao mesmo tempo que existe uma outra curiosidade que diz que já fazia muitos anos que o Jax não recebia um abraço de verdade. Curiosidades essas muito interessantes porque elas dão mais significado a essa cena. O Jax ter recebido um abraço de verdade de uma pessoa que não gosta de encostar nos outros é um gesto muito genuíno de carinho. É um momento onde você consegue entender que genuinamente a Pomni tá gostando do Jax. Eles estão de verdade virando amigos. Ao mesmo tempo que quando ele nota isso, ele afasta ela. Com essa mente meio deturpada dele, seguindo como se todo mundo fosse personagem de desenho, eu acho que ele vai fazer umas boas cagadas. E até então, certeza, eu acredito que a gente vai ter algum episódio meio de flashback pra poder mostrar o que aconteceu com o Kaufman. Quem sabe o Jax não tem uma grande parcela de não falaram dele desde o episódio 1. Ele enlouqueceu. Quem sabe? Enfim, acho que é isso. Até mais. Tchau. Eita. Tenso. No fim eu caí no clickbait, porque eu tava esperando, o Jax sabe sair do circo. E eu escutei mais um... Escutei falar do Jax isso, Jax aquilo. Foi uma autobiografia do Jax até agora, né? Mas eu achei interessante as curiosidades. O que vocês acharam das teorias? Comenta aí embaixo do que vocês acham que vão acontecer nos últimos 3 episódios do circo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!